Pessoal, bom dia, muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje um tema muito interessante, a gente vai falar de processos e pessoas. Parece, né, e eu acho que isso, né, tem gente que acha que essa questão, né, por exemplo, o Nobel, meu amigo que está aqui, trabalha numa grande empresa brasileira, é um profissional que conhece muito qualidade, o Nobel, e óbvio, né, imagina, pensa assim, vou trabalhar processos e pessoas numa empresa pequena. Pessoal, é totalmente viável. Inclusive, até a doutora Milena está aqui, né, uma amiga minha, vizinha aqui do meu condomínio. Inclusive, eu vou falar muita coisa aqui, Milena, que, né, com certeza vai te ajudar. Pessoal, sobre você pensar em processos e pessoas, eu falo, isso é algo que, eu vou mudar a luz aqui, é algo que eu acredito que salva qualquer empresário e empresária. Uma empresa que não trabalha processos e pessoas, ela está afadada a ficar, né, o empresário, ao invés de ter liberdade, vai viver uma prisão do retrabalho, uma prisão de tudo concentrado nele, uma prisão de pouca produtividade. Então, trabalhar processos e pessoas é fundamental. Então, o que eu gostaria de deixar para o empresário e empresária aqui nessa live de 15 minutos? Primeiro, pessoal, você tem que deixar claro os processos da sua empresa. Okay? E como que isso, né? Como é que você deixa claro processos estruturados numa empresa? Imagina quantas atividades, pensa comigo aqui, quantas atividades acontecem no dia a dia de uma organização? São várias. Então você tem rotinas comerciais, você tem rotinas de trabalho e de processo ali para executar as rotinas de produção ou de fornecimento de serviço. Você tem as rotinas de faturamento. Você tem as rotinas de manutenção, caso a sua empresa tenha equipamentos, são muitas rotinas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, pense comigo. Agora está acontecendo um monte de coisa na sua empresa. Tá? Pensa que cada um ali você delegou para algum time, para alguma pessoa, para algum responsável, executar essas tarefas. A minha pergunta que eu faço aqui, como que eles fazem isso? Pensa comigo aqui. Como que cada uma dessas pessoas escolhe os caminhos para executar cada tarefa? E como que essas pessoas foram ensinadas? E como que elas ensinam as outras? Só essas perguntas já vão matutar na tua cabeça, porque se você não ensinou elas, e elas criaram na cabeça delas como fazer, elas vão executar do jeito que elas acreditam ser, né, a melhor forma de fazer. E será que é a melhor forma de fazer? Pensa que aqui, a Milena, que é dentista, a doutora Milena que está aqui, ela tem um consultório grande aqui em Campinas, por sinal, recomendo, né, muito o trabalho dela. A doutora Milena, hoje, é uma área de saúde. Imagina um consultório dentário com vários, né, profissionais. Imagina como que o processo de higienização, o processo de tratamento dos espaços da área de saúde para executar bem e de forma adequada os procedimentos. Então, quando a doutora Milena aqui contrata uma pessoa para fazer esse procedimento na sala dos dentistas, porque ela tem vários dentistas ali com ela, imagina como que essa pessoa faz o procedimento de limpeza e higienização. Isso é um processo. A pessoa chega em determinado momento do dia, ela vai usar algum tipo de sanitizante ou algum produto específico para a bancada, outro para os equipamentos. Ela tem um procedimento de autoclave, então existem vários materiais, equipamentos que ela usa para fazer autoclave e esterilização desse material. Isso tudo é um grande processo. Como que as pessoas que estão ali executam isso? E quem ensina essas pessoas? Imagina que a doutora Milena já é uma pessoa que já tem toda uma gestão muito maior do consultório, ela também é dentista, mas imagina como que isso está documentado. E está aí o segredo, pessoal. Como que isso está escrito, estruturado e orienta o novo e mantém a referência para as pessoas que já estão há mais tempo? Trabalhar com processos é fundamental. Fundamental. E processo não é só aquele desenho em caixinha com formato de fluxograma, tá? Existem muitas formas de se documentar um processo. Você pode escrever um texto. Você pode escrever um guia de passo a passo bem objetivo, com 6 itens de trabalho que você coloca do lado. Eu vou dar um exemplo. Possivelmente existe uma sala de materiais de limpeza lá na clínica da doutora Milena.
Nesse espaço ela pode colocar um quadro muito simples, não precisa ser nada escrito em formato de procedimento de grandes empresas, mas uma orientação de 6 itens. Prepare tal equipamento, separe tais produtos de limpeza, comece pela bancada, termine passando, né, o tal produto com tal pano no chão. Então, são pequenos guias de orientação. Isso é processo. Não imagine que processo é alguma coisa que seja de grande estruturação. Você precisa apenas orientar. Então, essa é a minha primeira estrutura. E uma coisa. Quais são os processos que você vai documentar? Aqueles... Olha essa frase aqui, pessoal. Eu falo isso para os grandes, mas eu falo também para os pequenos. Você documenta onde a falta daquela orientação pode bagunçar a realização da atividade. Então, imagina o seguinte. A doutora Milena, vou voltar ao exemplo aqui da Milena, ela não precisa escrever como que o dentista vai fazer para iniciar um procedimento, por exemplo, de limpeza, né, limpeza profilaxia lá do seu paciente, ou para preparar uma pessoa para fazer um canal. Não, porque isso está na competência daquele dentista. Agora, existem atividades, por exemplo, de limpeza do espaço, que vale a pena ser documentado. Por quê? É normal mais pessoas saírem e entrarem dentro dessa estrutura. Então, documente rotinas onde a falta daquela rotina pode atrapalhar a realização da atividade. Essa é a primeira escolha. E comece pelas mais importantes. E com o tempo você vai documentando mais, sem pressa e sem correria. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira estrutura para vocês. Agora vamos falar de pessoas. O que adianta você documentar um monte de processo legal, ter um monte de orientação bem documentada e as pessoas não seguirem isso? Tá aí o grande problema. Então, como é que você faz para que você tenha essa conexão? Tá? Depois que você documenta os processos e as rotinas, aquelas mais importantes, onde a falta desse documento atrapalha a atividade, você vai chamar seu time e vai realizar um treinamento. Então você vai chamar e falar, pessoal, é o seguinte, olha, aqui está o nosso guia de trabalho. E por que esse guia é interessante? Porque ele já foi testado. Ele é a melhor forma de fazer, ele é que dá mais produtividade, é ele que tem mais sucesso na realização dessa atividade. Então, quando você apresenta essa questão de processo para a pessoa, você fala, é isso que você vai se basear. Aí, olha só, você acha que a pessoa da noite pro dia se conecta ao negócio? Não, muito bem, óbvio que não. Mas aí você faz o quê? Você viu lá que aquela pessoa saiu um pouco do processo. Você viu que ela está fazendo diferente. Você chama e fala assim, olha, deixa eu reforçar aqui. Tá vendo essa linha 1, 2 e 3? O chão você limpa depois. Por quê? Aí você explica. Porque depois que você limpa a bancada inteira, ainda cai sujeira, pode cair alguma coisa no chão. Então o chão é o último processo. Então você começa de cima para baixo. E aí você ensina a pessoa, você explica para ela e reforça no procedimento. Sempre na mão, ou no quadro, ou no computador. Você reforça, o procedimento é importante por causa disso. Vamos seguir aqui? Estamos alinhados? Tá comigo? Vamos em frente. Sem estresse, sem briga, sem... tem gente, pessoal, tem líder que é grosseiro, não pode ser. Você vai brigar. Imagina uma pessoa... Não esqueça disso, pode ter gente que trabalha na sua empresa que tem a dificuldade de entender mesmo aquilo. Então você fala mais vezes, você tem a paciência, porque você vai criando, sabe o quê? Uma cultura de gestão, uma cultura de excelência, uma cultura de atendimento a procedimento. Você acha que a pessoa nasce? Agora eu sei fazer tudo. Pessoal, a gente não tem uma cultura alemã, nem japonesa, que já desde pequenininho existe um protocolo bem determinado de como fazer as coisas. Na nossa cultura, a gente é mais aberto. Eu não estou criticando nem falando bem ou mal da nossa cultura comparado às demais culturas mundiais. Mas um alemão e um japonês, quando fala, alemão, esse é o teu procedimento. Ele nem discute, pessoal, ele executa. E o japonês é a mesma coisa. Agora, o brasileiro, ele questiona, mas por que isso? O meu jeito é melhor. Que chatice, que burocracia. Esse é o brasileiro. Mas você convida ele levemente e você vai conectando as pessoas ao procedimento, ao processo. Isso vocês vão perceber que à medida que vocês vão falando e mostrando, a coisa se conecta. E um ponto importante aqui, pessoal, o teu líder. Então você imagina que você é um dono de empresa, você tem 3 líderes ali, um administrativo financeiro, um na parte comercial e o outro na parte de operação. Esses 3
estão conectados fortemente nos procedimentos. Se os líderes que vão no dia a dia acompanhar as pessoas não acreditarem no procedimento, você pode jogar fora tudo porque a coisa não vai funcionar. A liderança precisa estar conectada. E esse treinamento ele é constante. Pessoal, constante. Não acredite que a coisa assim, as pessoas vão se conectar a isso de um jeito, poxa, eu acho super legal, importante, que legal que o Ivo está determinando isso. Pessoal, imagina aqui comigo, olha cá, vem cá. A nossa empresa aqui, a SG4, é uma empresa que ensina a fazer isso aqui. Os consultores que vão para as outras empresas, a gente tem 90 pessoas, vão ensinar lá, eles têm dificuldade de seguir o procedimento da SG4. Então assim, pensa comigo aqui. Os consultores que ensinam outras empresas a fazer isso, eles escrevem o procedimento para os clientes. Dentro da SG4, a gente tem que ficar reforçando o procedimento para eles também. Então, isso é do ser humano, não é uma questão de mentalidade, é uma questão do ser humano. Então, você que é empresária, vamos resumir aqui a nossa conversa. Elenque as principais atividades que são mais impactantes aí na sua empresa e escreva de alguma forma isso. Ou processo, ou procedimento, ou um guia, ou qualquer outra forma de você documentar. Coloca no computador, você pode imprimir e colocar na parede, pensa do jeito que for melhor aí para sua atividade. E depois conecte as pessoas. Trabalhando de uma forma positiva esse entendimento, enfatizando isso sempre e conectando ela a isso. E com o tempo você vai fazendo e vai criando uma cultura de processo, uma cultura de procedimento, uma cultura de rastreabilidade, uma cultura de entender que existe um caminho mais efetivo para as coisas darem certo. E isso é o segredo de tudo.